O novo Paysandu para a temporada de 2025 nessa virada de ano, refletindo sobre o que foi feito de certo e também de errado nas duas últimas temporadas, tanto no ano do acesso quanto também nesta atual temporada de permanência na segunda divisão, os nomes contratados para o ano que vem, o que seria uma boa temporada de 2025 para o Paysandu, da mesma maneira, olhando as contratações, quais são aqueles jogadores que chegam para somar, sendo titulares, no papel neste presente momento, outros que podem brigar por posição e dentro de uma escalação ideal, o que está faltando para o Paysandu. Enfim, dá para sonhar com acesso já em 2025? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Inclusive, quando atingirmos, iremos sortear uma camisa original do Paysandu, do seu clube do coração. Então, o primeiro passo é se inscrevendo por aqui, fechado? E faça a sua aposta também com a Betfair, a partir de R$ 1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com todos os jogos desse finalzão de ano, campeonato inglês, espanhol, italiano, alemão, português e muito mais você encontra com o nosso parceiro aqui do canal. O link logo aqui abaixo na descrição, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o elenco do Paysandu para 2025 e o planejamento de uma forma geral, que no meu entendimento ela é sim mais bem pensada do que em relação ao começo do ano passado. Tudo bem que o Paysandu tem essa polêmica envolvendo a dívida, salários atrasados de alguns jogadores nessa reta final do ano. No meu entendimento não é nada que vá alterar, por exemplo, o planejamento para o ano que vem, até mesmo porque o Paysandu está com as suas contas tranquilas, né? Beleza, pode não ter aquele caminhão de dinheiro sobrando, mas não é nem de longe dos clubes mais endividados no país e que recentemente, nessa matéria aqui do Globo Esporte, na metade de 2024, onde o Paysandu conseguiu certidões negativas e não possuía dívidas tributárias. Entretanto, apesar dessas polêmicas também nos últimos dias, envolvendo o zagueiro Lucas Maia, enfim, é um ponto que o Paysandu precisa cuidar, ter cautela também para o ano que vem. Mas, em relação ao planejamento, aquilo que o Paysandu tem de ideia de elenco, as dívidas também já bem controladas, é um elenco melhor e mais planejado do que no ano passado. Eu acho que o principal erro do Paysandu, acho que não foi nem no começo do ano, onde o time montado era assim bem interessante. A grande questão é que as contratações no início da Série B, elas foram muito apostas, né? O Paysandu apostou demais em destaques dos campeonatos estaduais, trouxe também outros jogadores vindos do exterior. Na janela da metade do ano também não foi uma janela daquelas de impressionar o torcedor, né? Trouxe muitos medalhões, foi um Paysandu meio perdido na onde buscar soluções. Por isso que eu falo, é sempre muito mais fácil você trazer bons jogadores no final do ano, no começo da temporada, do que, por exemplo, esperar o campeonato estadual. Isso para mim é uma falta de planejamento muito grande, porque no final do ano os jogadores estão livres, você consegue fazer uma pré-temporada com esses atletas, sendo uma indicação do seu treinador, a manutenção do Márcio Fernandes para o ano que vem também ela é importante, e ele já pega aquele início onde a pressão no Campeonato Paraense ela é muito menor do que na Série B. Um jogador pode se acostumar, se adaptar, conhecer os seus outros companheiros. E o Paysandu ele não está adotando somente uma linha de trazer medalhões, né, nesta atual janela de transferências. São chegadas até aqui pontuais, claro que falta muita coisa ainda, tá? Mas eu vejo como um mercado bem avaliado pela diretoria até aqui para a temporada de 25. Se fosse olhar hoje, né, aquilo que o Paysandu tem do seu elenco para a próxima temporada, acho que as contratações feitas até aqui são todos para chegarem e disputarem posições como titulares, né? Principalmente o Matheus Vargas e o Giovani. Acho assim contratações excepcionais para uma realidade de segunda divisão. O Matias Cavalieri acho que chega para brigar por posição na ponta direita, na ponta esquerda também. E o Pedro Del Valle também para ser um titular, seja pelas beiradas ou até mesmo nessa função de um camisa 10. Sobre as renovações, eu penso que também elas são importantes. Posso não ser o maior fã do mundo em relação ao Márcio Fernandes, mas é um cara que conhece a Série B e teve também uma campanha muito boa, apesar das críticas. O Márcio Fernandes ele conseguiu deixar o Paysandu numa situação bem confortável no meio de tabela da Série B. As outras extensões contratuais, como por exemplo do Jefferson Quintana, do Edilson da mesma forma, do Lucas Maia, o Luan Freitas também acho que pode ser um bom jogador na composição do elenco. Matheus Trindade também que tem contrato para o ano que vem. E o Benjamin Morassi. Se fosse para elencar o que ainda falta... o Matheus Nogueira também renovou, né? Se fosse para o começo de Série B, né?
Eu acho necessário o Paysandu contratar pelo menos mais 2 laterais, tá? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Ainda não tem essa confiança que serão nomes titulares de cabo a rabo numa temporada. Mais um zagueiro, eu vejo também como importante. Contrataria também mais um volante, aquele volantão pé de ferro, né? Aquele famoso camisa 5. No ataque, acho muito necessário ainda um camisa 9, um centroavante. E pelo menos mais um ponta titular, um ponta esquerda, por exemplo, titular, de preferência um jogador com capacidade de finalização em direção ao gol. Então, para a Série B ainda, né, se fosse para falar para o principal objetivo da temporada, vejo que é necessário pelo menos mais 6 chegadas. Para o Campeonato Paraense, talvez nem tanto, mas como eu falei, eu gosto de pensar desta forma, de fazer um elenco já para o começo da temporada, visando o seu principal campeonato, que é a Série B. Então, se fosse só para, entre aspas, um quebra-galho no Campeonato Paraense, eu acho que o elenco do Paysandu hoje ele já consegue iniciar a temporada, trazendo aí mais um centroavante, mais um ponta, acho que o time, um camisa 5 também, aquele volantão, mais 3, 4 reforços, o Paysandu já teria um time interessante. Mas eu vejo e gosto de pensar na frente, para a Série B, para o mês de abril e maio, né, onde você terá dificuldades para contratar melhores jogadores. Então, de preferência que já faça essas chegadas agora, tá, no finalzinho do ano. Então, eu listaria pelo menos mais 5, 6 reforços para o Paysandu chegar na Série B com condições de brigar pelo acesso. Para você fazer a sua aposta com a Betfair, lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Você pode apostar, por exemplo, nos jogos do dia 4 de janeiro, nesse comecinho de ano na Premier League. Por exemplo, vitória do Chelsea contra o Crystal Palace, pagando 1,80 a cada real apostado. Vitória do Manchester City contra o West Ham, 1,24. Do Aston Villa frente ao Leicester, pagando 1,30. E vitória do Arsenal contra o Brighton fora de casa, na cotação de 1,70. Acho que o Liverpool também vence o United no dia 5, na cotação de 1,24. Nesse bilhete que eu montei para vocês, está no odd total de 6,12. Se você apostar R$5, por exemplo, e esse bilhete acontecer, volta para você até R$30,58. Você pode apostar também em uma única partida, né? Você pode, acho que o Manchester City vai voltar a engatar uma boa sequência. Você pode apostar aqui na vitória do City, tá pagando 1,24 a cada real apostado. Você pode apostar, por exemplo, R$15 nessa vitória. Se ela acontecer, volta para você até R$18,60. Essas e todas as outras cotações, não só nos jogos do campeonato inglês, mas também no campeonato italiano, espanhol, alemão e muito mais você encontra com a Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, faça o seu cadastro. Então beleza, né? Já falei sobre a questão do elenco, outras inovações, as chegadas. Eu vejo que é um Paysandu que está sim se preparando de uma maneira interessante, com contratações pontuais para o ano que vem, sem aquela história de muitas apostas. Eu quero ver o Paysandu com um elenco enxuto, só que com reservas à altura e sem inflar o elenco, igual foi em 2024, com vários atletas que, mas são jogadores baratos, são apostas. Só que se você somar, por exemplo, o que custou ao Paysandu no ano passado, jogadores com pouco rendimento, né, igual, por exemplo, o Pedro Romano, o Jefferson, o Naidor, o Paulão, o Léo Pereira, quem mais? Você vai para o meio de campo aqui, ó, Wesley Fraga, teve também o Carlos Maia, o Gabriel Bispo, o Breno, enfim, são muitos jogadores. Se você somar isso aqui, não me surpreenderia que fosse um custo de 2, 3 milhões de reais, até mais, durante toda a temporada, então faz diferença, sem considerar que é muito mais difícil você trabalhar num grupo com quase 40 jogadores. Então o Paysandu ele precisa ser mais inteligente nesta questão, e a diretoria acho que está assim no bom caminho até agora, com algumas negociações interessantes. O Boraz, que tem contrato também até o final do Campeonato Paraense. É importante, né, até o comecinho do mês de maio, melhor dizendo, é importante que o Paysandu ele tenha essa ciência também de renovações, né, de jogadores importantes e não só nas chegadas. As renovações também, no caso foi do Iago Haas, do Brian Borges também, teve a renovação do goleiro Matheus Nogueira, enfim, e os outros anúncios com reforços pontuais. Se fosse mencionar aqui o que seria uma boa temporada de 2025, né, para o Paysandu, primeiramente começando com o título do Campeonato Paraense, isso pode não acontecer, então assim, você pode, no mínimo, né, o aceitável seria no mínimo chegar à final, né, mas o Paysandu ele precisa do título, então eu colocaria essa conquista. Na Copa Verde também eu vejo que é necessário pelo menos chegar à final, né, o título pode não acontecer, é um campeonato difícil também, mas pelo menos retornar à decisão. Na Copa do Brasil, uma campanha de terceira fase, quem sabe beliscando umas oitavas de finais, acho que já seria uma participação super bem-vinda para o ano que vem.
E também o Paysandu que já entra na terceira fase, né? E também tem a questão da Série B, que montando um elenco competitivo, se a gente for olhar de forma racional, o Paysandu ele entra nessa Série B para ser uma das surpresas, tá? O Paysandu ainda não é um favorito para a Série B de 2025. A gente também não pode ser mentiroso aqui com os torcedores. O Paysandu ele é sim um dos maiores clubes da Série B para a temporada que vem, só que ainda não é aquele elenco com maior entrosamento, com maior capacidade financeira, ainda não. Entretanto, eu coloco sim o Paysandu naquela lista de clubes que podem surpreender. E o que seria essa surpresa? Você começando bem uma temporada, tendo um elenco coerente, aquilo que é necessário para uma Série B, jogadores com esse perfil de segunda divisão, e iniciando a Série B de uma forma coesa. Né? O Paysandu ele começa 2024 a Série B muito mal. Para o ano que vem, para o ano de 25, é importante que isso seja ao contrário, para que você consiga disputar com elencos mais caros, como por exemplo do Atlético Paranaense, do Goiás, do Coritiba, do Atlético Goianiense, do América, do Criciúma, do Novo Horizontino, do Cuiabá, também que foi rebaixado, que eu vejo que são do Avaí também, né, os principais clubes neste momento, em termos financeiros, para disputar o acesso. Então, para mim, se fosse uma campanha razoável, seria um Paysandu no meio de tabela. A campanha, de fato, para fechar com chave de ouro 2025, seria com a conquista, né, da Série B, do acesso, melhor dizendo, à Série A do Brasileirão, além de pelo menos, né, uma terceira fase, oitavas de finais, vamos colocar assim, da Copa do Brasil, mais o título do Campeonato Paraense. E eu acho que o torcedor ficaria muito satisfeito, né? Dentro desse cenário, o Paysandu é um clube muito grande, ele não pode se contentar em apenas jogar a Série B. Eu entendo a dificuldade, né? Um clube que passou muitos anos longe, a capacidade financeira também ela é menor por conta do direito de transmissão, aquela coisa toda. O Paysandu não teve aquela bolada gigantesca como outros clubes, basicamente do seu mesmo tamanho, mas que passaram na Série A por mais vezes nas últimas temporadas. É o caso, por exemplo, do Goiás, quem mais? Do Avaí, um clube que eu acho até menor do que o Paysandu, mas que passou a Série A na Série A em tempos anteriores e recebeu um valor maior. O próprio Cuiabá, a Chapecoense, o Criciúma também, que é um clube tradicional, mas que recentemente esteve na Série A. É muito importante o Paysandu retornar à elite e até mesmo dando um gostinho para o seu torcedor, algo que não acontece desde 2005. Então fazer pelo menos uma temporada bem planejada, digna, honesta, né? Acho que seria este aspecto, começar a temporada com o pé direito e a Série B da mesma forma para você se credenciar a disputar o acesso, tá bom? Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e faça sua aposta também com a Betfair, o link na descrição do nosso vídeo, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!